Elevação pélvica. Esse é um dos primeiros estudos a avaliar justamente essa diferença. É um trabalho sensacional, feito com ressonância magnética. É um trabalho aí que já tem 2 anos, né? Saiu em outubro de 2023. Não é tão recente assim, mas é uma revista muito boa, na Frontiers Physiology, que ele discute algumas coisas interessantes, principalmente em relação à hipertrofia muscular. Então, olha que desenho experimental legal. Então, aqui a gente tem todo o esquema, como é que foi feito o trabalho. Então, eu tenho universitários treinados, ou seja, eram pessoas que não treinavam. Então, o estudo durou 9 semanas. Então, os voluntários, eles faziam aqui, assinavam o termo de consentimento, faziam alguns testes antes de iniciar o procedimento, depois repetiam os testes no final do estudo. O treino, a frequência, a duração do estudo durou 9 semanas. Eles treinavam 2 vezes por semana e um grupo fazia só elevação pélvica e outro grupo fazia só agachamento. Então, a zona de treino era de 8 a 12, teve progressão de intensidade, ou seja, isso foi sendo ajustado ao longo do estudo e durou uma média ali nessas 9 semanas, de 15 a 17 sessões. Ou seja, é um estudo bem desenhado. Então, eles fizeram atividade de eletromiografia, fizeram ressonância magnética, ou seja, utilizaram metodologias um pouco mais robustas. Então, aqui são os critérios de elegibilidade. Então, quando a gente observa aqui esse HT, é o grupo elevação pélvica, então eu tenho 18 participantes, né? E o grupo SQ aqui é o agachamento, eu tenho 16 participantes. É importante a gente mostrar nesse tipo de estudo, porque os voluntários eles são meio que equalizados, justamente para melhorar o poder estatístico, para não ter uma certa discrepância na hora de analisar os dados. Olha que interessante. Esse estudo é um estudo muito legal, porque, primeiro, ele usa um tipo de eletrodo um pouco diferente. Então, são eletrodos que são mais específicos, mais acurados para pegar a ativação muscular. Só que ele faz um dado muito interessante, que a gente não vê em muitos trabalhos. Ele verifica a ativação em diferentes porções do glúteo, que em alguns trabalhos, geralmente, você observa que o eletrodo é colocado no ventre. Aqui não, aqui ele pega separadamente. Então, olha que dado legal. As bolinhas aqui, a bolinha vermelha é o grupo que fez o agachamento. A bolinha roxa ou lilás aqui é o grupo que fez a elevação pélvica. Você olhando as diferentes porções para ativação, olha como eu poderia ser tendencioso com vocês. Eu vejo muito curso. Tá vendo? Olhando só para as bolinhas, o que está mais alto? Você vai perceber que são as bolinhas lilás, a bolinha roxa. Então, eu poderia dizer que, nesse caso, na ativação, a elevação pélvica ela foi melhor. E, realmente, ela teve mais ativação. Só que aí são várias limitações. Primeiro, ativar mais um músculo não significa necessariamente que eu tenha mais hipertrofia. E aí, por isso que esse curso, eu vou abordar com vocês a fisiologia. Porque, às vezes, você ouve assim, ativação muscular. Você sabe o que é ativação muscular? O que o pesquisador quer dizer com ativação muscular? Eu estou falando de uma sequência de eventos, ou seja, eu estou falando de disparos que eu tenho no meu sistema nervoso central. Então, eu tenho um potencial de ação, eu tenho um estímulo mecânico que gera a deflagração de um potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai gerar a despolarização lá no meu terminal sináptico. Então, eu vou liberar cálcio, eu vou ter liberação de neurotransmissor, eu vou ter a propagação desse impulso elétrico entrando na musculatura, através dos túbulos usteios, ou seja, toda aquela fisiologia. Isso, entre aspas, todo esse processo é ativação. É como se fosse a comunicação elétrica do meu sistema nervoso com a estrutura muscular. Isso é um ponto. Não quer dizer que eu vou ter mais hipertrofia. Olha que dado legal. Aqui, essa imagem aqui é uma imagem de ressonância magnética. Então, pré e pós. E aqui ele pega várias porções do glúteo. Então, quando você observa aqui, ó, bolinha azul, hip thrust, elevação pélvica, e bolinha vermelha, eu tenho o agachamento, as fibras superiores do glúteo, a gente observa que não deu muita diferença significativa. Ou seja, ambos os exercícios hipertrofiaram da mesma maneira. Agora, quando eu venho para as fibras inferiores, que no fisiculturismo a gente chama isso de gota, olha a gota da fisiculturista, olha aquela porção mais caudal do glúteo. Então, o glúteo tem uma porção cranial e a porção caudal. Então, essa porção caudal, aqui popularmente as pessoas chamam de gota. Olha que dado interessante. Ambos os exercícios tiveram hipertrofia. Então, pensando nessa porção especificamente, eu não posso dizer que que um exercício é superior ao outro nessa região do músculo. Ou seja, pela imagem de ressonância magnética, a gente observa que a hipertrofia ela é similar, de 13 a 15%, o que é muito superior às fibras superiores. Agora, olha que dado legal. Glúteo médio.
E aqui a gente tira um mito que muita gente fala até hoje, que o agachamento é um exercício completo para glúteo. Gente, o agachamento não é completo nem para quadríceps, imagina para glúteo. Olha que porção do glúteo que não teve hipertrofia, nem na elevação pélvica, como não no agachamento. O glúteo é um médio. E aqui a gente começa a observar que porque quando eu penso em glúteo, eu vou ter que combinar diferentes variações de exercício. Porque só o agachamento ele não vai ser suficiente para estimular todo o glúteo, como muita gente fala. Zero hipertrofia de glúteo médio. Isso em ambos os exercícios, tanto em elevação pélvica como no agachamento. Isso aqui é o mais legal que eu acho. Aqui a gente quebra outro mito. Se eu comparo hip thrust e agachamento, quem que é melhor para quadríceps? Agachamento. Então, é claro, agachamento, quando eu tenho trabalhos de dupla extensão, eu vou ter um trabalho maior do quadríceps. Desses conjuntos de músculo do quadríceps, o que não vai sofrer tanta alteração assim é o reto femoral. Mas isso a gente vai discutir em outro momento. Então, se eu penso no quadríceps, o agachamento leva vantagem. Agora eu venho para posteriores de coxa, isquios surais. E aqui a gente quebra outro mito. Você ouve falar que o agachamento é o exercício mais completo da musculação. Olha para cá. Hipertrofia de posteriores de coxa, elevação pélvica e agachamento. Zero. Zero. Então, como que você me fala que o agachamento é o exercício mais completo? Acabei de te mostrar 2 pontos que eu não tive hipertrofia, glúteo médio e posterior de coxa. Então, entenda, não veja exercício como religião, com todo respeito à palavra religião. Pense no seguinte sentido, são condições. Ou seja, dependendo da situação, eu vou utilizar determinado exercício. O agachamento nunca foi e nunca será um exercício completo. Ele é um exercício multiarticular. Não confunda isso, exercício completo com exercício multiarticular. Quando eu venho para o trabalho dos adutores, a gente observa uma hipertrofia parecida, mas com a leve vantagem para o agachamento. Então, realmente, quando a gente observa o conjunto de músculos adutores, que são vários músculos, geralmente é o magno que esses trabalhos se referem, a gente tem uma hipertrofia maior no agachamento, nesse caso, desses músculos. Inclusive, no fisiculturismo, às vezes, você observa quando você tem um adutor muito hipertrofiado, isso às vezes tira um pouco o foco do glúteo. Enfim, mas isso é situação para discutir em outro momento. Olha que legal. Aqui a gente vai para outro ponto. A gente ouve muito assim, o agachamento é o exercício mais funcional da musculação. Será? Será que o agachamento é o exercício mais funcional? Eu não estou dizendo que ele é um exercício ruim, mas pense. Será mesmo se ele é o exercício mais funcional? Olha que interessante. Quando a gente vai observar a força, e aí o que eles fizeram? Eles observaram a força do agachamento e a força do hip thrust. Então aqui eu tenho a força do agachamento para 3 RM. Então quem fez agachamento aumentou mais a força no agachamento. Como é que a gente chama isso no treinamento? Princípio da especificidade. Quem fez só a elevação pélvica aumentou a força no agachamento? Aumentou. Não como quem aumenta a força só em quem treina agachamento. Agora eu vou para a elevação pélvica. Quem fez a elevação pélvica aumentou a força na elevação pélvica? Muito mais do que quem fez só agachamento. Mas eu também tive força de quem treinou só a elevação pélvica, também melhorou mais o agachamento. Agora eu venho para cá. Olha que interessante. Deadlift, terra. O estudo, ele avaliou terra? Não. Quando eu venho para cá, ó, o grupo que fez só elevação pélvica e só agachamento, ambos aumentaram a força no deadlift. Mostrando que aquela história que o agachamento é o exercício mais funcional da musculação, ele cai um pouco por terra. Porque, a não ser que eu vá passar o dia agachando, aí é outra história. Mas se eu penso nos movimentos do dia a dia, alguns exercícios eles dão a característica de aumento de força global, como nesse caso aqui. Foi um exercício que não foi treinado ao longo do estudo, só foi feito os testes para saber a minha força antes e a minha força após, e ambos os exercícios aumentaram a força do deadlift. Quem é meu aluno já ouviu muito eu dizer a seguinte expressão. Quando você tem um indivíduo que é sedentário, ou um indivíduo que não faz nada, no exercício, você faz tudo errado e no final dá tudo certo. Porque esse indivíduo é extremamente sensível a essas ações. Ou seja, eu consigo transportar para esse indivíduo aumento de força, flexibilidade, potência, ou seja, eu consigo induzir isso nesse indivíduo pela condição dele. Nesse caso aqui, a gente observa que aconteceu a mesma coisa. Ambos os grupos que não treinaram o levantamento terra, apesar de terem aumentado a força no agachamento e no hip thrust, eles também aumentaram a força no deadlift. E aqui é de empurrar e puxar, um exercício muito funcional para idosos, que também foi observado a hipertrofia, o aumento da força, em quem fez elevação pélvica e quem fez agachamento. Então,
É isso, esse foi apenas uma palhinha de um artigo que a gente vai discutir. A gente vai ter uma aula só sobre glúteo nesse curso. É uma aula de aproximadamente quase 1h30, 2 horas, só falando de hipertrofia de glúteo, de treinamento até biomecânica. Então não perde esse curso, em breve eu vou lançar as inscrições e fica ligado, que esse vai ser o melhor curso de musculação e fisiologia que você já fez. Um abraço e até mais.